Olá, sejam bem-vindos ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é educação. E hoje teremos um programa sensacional falando sobre educação emocional. E você sabe, sempre temos aqui reportagens do professor Dirceu Moreira, mostrando o que se faz pela educação no Brasil. E hoje teremos duas entrevistas de pessoas, educadores muito importantes, mostrando uma realidade interessantíssima para vocês todos que veem esse programa aqui. Não se esqueça, você pode participar aí na telinha da Up TV, mande para nós aqui em tempo real agora, ao vivo, a sua mensagem, sua opinião, sua pergunta, a sua experiência como educador, como pai, como aluno. Para nós será muito importante a gente repartir, compartilhar isso com todos os nossos teleinternautas. E mais ainda, você sabe que nós temos um grupo no Facebook, também chamado Missão Educar. Entre lá, conheça, participe. E se você quiser mandar para nós alguma sugestão, alguma mensagem qualquer, fora do programa, você já sabe. Nós temos nosso e-mail, missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E sem mais perda de tempo, porque o programa hoje está recheado de boas informações, nós vamos cumprimentar o nosso professor Dirceu Moreira. Olá, professor Dirceu Moreira. De novo nós aqui do... Né? Bom, eu vou copiar sempre aquele modelão do pessoal da Angola, em qualquer lugar que você esteja, se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas é um prazer em estar de volta aqui no Missão Educar e hoje falando de um tema que eu tenho certeza que é fundamental, de importância para todo educador, para os pais, aliás, para todos nós, que afinal de contas, razão sem emoção, emoção sem razão fica um pouco difícil, né? Não existe, né? Não existe. Então a ideia é educar. Educar o que nós temos, né? Educar pela competência cognitiva e pela competência afetiva. As duas em caminhos, né? Perfeito. Bom, o senhor esteve onde desta vez, na semana passada? Estive na cidade de Salvador, lá num evento da Conexa, onde nós foi feito lá um trabalho com várias... Foi um congresso que reunia várias abordagens, desde a abordagem da questão dos transtornos, como a gestão de educação, gestão escolar, e foi uma experiência assim, significativa. Eu já tinha participado uma vez de uma outra versão, e nessa agora a Conexa foi fazer lá numa região lá que é assim, orla de Salvador, assim, lindíssimo local, né? Quer dizer, aprender ali acho que fica até mais fácil, né? Sim, troca com de experiência certeza. ali facilita. Tem a inspiração, né, professor? Né? Se não tiver inspiração ali, nossa, não vai ter mais. Então, nossa primeira entrevista vai ser com quem hoje? Com o professor Fernando Cutova, que é o diretor da Conexa Eventos, lá para ele falar exatamente do que está sendo feito, a empresa dele realiza em termos de eventos na área da educação. Então vamos ver essa entrevista e preste atenção, porque a experiência é muito interessante. Aqui Dirceu Moreira, numa extra, pelo programa Missão Educar, entrevistando agora o professor, que é o diretor, o professor Fernando, que é diretor da Conexa, para ele nos falar dos eventos da empresa e do que está acontecendo agora nesse evento aqui no estado da Bahia. Bom, meu nome é Fernando Cutova, um privilégio poder participar do programa e sou da Conexa Eventos. A empresa realiza congressos, fóruns, simpósios, seminários exclusivamente na área de educação. A missão da empresa é trazer para os diversos estados do país os maiores nomes e temas relevantes aí para o franco desenvolvimento da educação. Temos eventos realizados de forma customizada para cada profissional dentro da área de educação. Então temos eventos idealizados exclusivamente para diretores de instituições privadas, secretários municipais de educação, o pessoal que trabalha nas secretarias na parte técnica, na parte administrativa dessas instituições. Temos outros eventos, como o Coordenar, que é um evento focado para o coordenador, orientador e supervisor pedagógico. A gente sabe que uma das grandes dificuldades de cada gestor, de cada pessoa que está à frente de um grupo de professores, de uma equipe, é a questão da gestão de pessoas. Então, os temas sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre desenvolvimento de novas tecnologias, todos esses temas são abordados nesses dois eventos, tanto no de gestão quanto nesse de coordenação. E temos eventos desenvolvidos especificamente para os docentes, para os professores que têm a sua rotina diária dentro de sala de aula, que perpassam por todos os problemas para conseguir ser bem sucedido o processo de ensino-aprendizagem.
Temos um congresso que tem se destacado desde 2008, está sendo a 7ª edição dele, consecutiva, que se trata do 7º Congresso Internacional de Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem. A gente trata das dificuldades moderadas de aprendizagem. Falamos sobre dislexia, disgrafia, descalculia, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldades emocionais que passam pelos alunos, que às vezes um momento que o aluno pode estar em um processo de depressão. Enfim, são os transtornos moderados que são abordados nesses eventos, que toda sala, seja de classe de ensino regular, seja classe inclusiva, tem alunos, todo professor tem um aluno, pelo menos com algum tipo de situação, e que embasa o professor de como lidar e conhecer um pouco mais. Temos um outro evento voltado para os educadores do infantil, não infantil e séries iniciais, exclusivamente educadores do infantil, que se trata do Seminário Internacional de Educação Infantil. Temos um outro congresso, que é um congresso sobre avaliação da educação, que aí sim vai até os professores abordando do ensino médio e também do ensino superior, e vários outros eventos em que em cada mercado, cada praça, cada cidade tem uma demanda pedagógica distinta. Como o Brasil é muito amplo, a gente tem vários estados e dentro de um próprio estado as diferenças são relevantes, a gente desenvolve de forma customizada. As prefeituras, que às vezes têm o interesse de levar uma capacitação para o seu professor, a gente leva esses palestrantes que formam um grande elenco, são as pessoas autoras de livros que vocês, educadores, estão acostumados a estudar na graduação ou nos cursos de pós-graduação. Então, a gente tem a oportunidade de levar esses profissionais, sejam do Brasil e do exterior, para a cidade, para que a prefeitura possa prestigiar um grupo maior, todos os seus docentes, com uma oferta customizada que atenda a sua demanda pedagógica, né? E para o ano que vem, como é que está a sua programação? Pois é. Conexa? O ano que vem a gente tem uma parceria desenvolvida com várias prefeituras, como hoje a gente está aqui na Bahia realizando 4 eventos simultâneos, um evento que é o Fórum de Gestão Educacional para os gestores, um outro evento que é esse Coordenar, que eu disse há pouco, para os coordenadores, orientadores, supervisores pedagógicos, um seminário internacional de educação infantil e um congresso de transtornos e dificuldades de aprendizagem. Ainda esse ano temos um evento em Fortaleza, um outro evento em Belo Horizonte e ações pontuais desenvolvidas com as secretarias de Ipatinga, de Ribeirão das Neves e de Igarapé, todas as 3 de Minas Gerais, que é a nossa casa. Mas para o ano seguinte, temos já eventos idealizados junto com prefeituras e nas praças, eventos próprios, que serão realizados em Juiz de Fora, Ribeirão Preto, Recife, Belo Horizonte, aqui no Vila Galé, na Bahia, novamente, e Fortaleza. Então, essas praças vão, todas elas, receber ao longo do ano um evento com a marca da Conexa. Ok. Professor Fernando, muito obrigado pela sua contribuição no programa Missão Educar e até uma próxima vez. Até a próxima, eu que agradeço. Falo muito, né, Dirceu? Então, esse foi o professor Fernando Cutova, diretor da Conex Eventos, lá de Belo Horizonte. Uma excelente entrevista, um congresso fantástico, né, professor? São vários em um só, né? Ele realizou dentro daquele congresso, tinha outros 4. Mas aí também que caracteriza muito esse trabalho da Conex Evento, aí pelo estado do Brasil afora, é que ele procura dentro de um próprio evento, então ele tem várias capacitações. Tá? Ao mesmo tempo, ali você é bom porque você agrega desde o professor até o diretor, o coordenador, o mantenedor de uma escola, mesmo que a escola particular, porque lá não são só escolas públicas e escolas particulares, e com isso possibilita um intercâmbio maior de troca de experiência. Porque Sim. eu sempre digo nos congressos, um congresso não é só para a pessoa ir lá, é também um espaço para troca de experiência. Então, você tem que sair daqui, no mínimo, com 10 pessoas que você tenha conhecido. Senão, vem aquela turminha, unidos venceremos, e volta unidos venceremos, que não conheceram ninguém. Não sai daquilo, né? Então, agora vamos ver uma imagem também relativa a esse evento, né? O Guilherme já está com a imagem aí? Exatamente. E o senhor vai explicar para nós o que é essa imagem, professor. Eu queria falar aquela imagem, aí a imagem do público, né? Porque tinha uma parte de muita claridade, mas lá em cima você tem uma ideia, mais ou menos, de onde é que foi realizado o evento, né? Um verdadeiro paraíso. Vila Galé é um paraíso lá no cantinho da orla de Salvador. Bom, da Bahia, né? Porque não é bem em Salvador, é um pouquinho fora. Melhor ainda. É no polo de Camaçari. Melhor ainda. Então vamos ver agora, professor, uma entrevista com um palestrante lá também, né? Um amigo meu, vamos ver lá. Que é o Eduardo Naum.
Vamos ver então. Eu até falei para ele que ele podia ser Eduardo na 2, mas... O programa Missão Educar, aqui no Congresso da Conexa. Aproveito o momento para entrevistar o meu amigo aqui. Não, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como palestrante, como educador, ao longo de toda essa sua vida de caminhadas aí. Bom, eu sou o professor Eduardo Naum, eu parceiro, inclusive, do Celso Antunes, sou geógrafo, né, com esse ano 35 anos como professor e palestrante. Eu falo sobre a parte educacional. Hoje, falando dentro do sistema das mudanças que a gente tem sofrido, que vem ocorrendo, falo sobre educação significativa, aprendizagem significativa, falo sobre a importância da escola na participação, né, do cidadão, que é esse fortalecimento do conceito da educação para todos. Né? Assim, quando eu falo da educação para todos, é justamente a presença, o compromisso, não só da escola, mas de pais, de toda a sociedade, para que a gente possa, de fato, contribuir com uma melhoria do nosso sistema educacional. Eu acho que o país só melhora se a gente melhorar essas condições partindo da escola. E eu trabalho dentro dessa linha, além de despertar nas pessoas o espírito de liderança, que todos nós temos. Né? Tem pessoas que não percebem isso. A gente mudar um pouco. O Brasil é um país com uma dinâmica muito grande, o Brasil é um país de uma diversidade fantástica, o Brasil é um país extremamente heterogêneo, as pessoas extremamente criativas. Então não vejo como não aproveitar essas pessoas. Tá? De uma forma ampla, de norte a sul, de leste a oeste, o país assim, de uma grandeza muito grande. E eu tento, né, mostrar um pouco para essas pessoas que elas são importantes, despertar nelas o interesse da liderança, o compromisso deles na sociedade e dentro dessa questão educacional. É um conjunto. Enquanto a gente estiver vendo isso como um todo, trocando informações, trabalhando essa questão da troca de informações, eu acho que todos nós temos a crescer. O que a gente sabe, a gente tem que passar. Eu apoio sempre essa ideia de troca de informação, né, num país hoje com uma economia extremamente volátil e com uma tecnologia extremamente dinâmica. As pessoas perderam um pouco o contato. Né? Eu tento resgatar aquele corpo a corpo, mesmo que a internet funcione bem, mas eu acho que corpo a corpo, a conversa com o aluno, a conversa com o coordenador, a conversa com o diretor, a conversa com a sociedade educacional, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas, é de fundamental importância. Né? Seja os pais, os coordenadores, os diretores, os alunos, ou seja, um todo. A gente não vai construir uma escola sozinho. Tá? E um site te acha fácil, mas só colocar Eduardo Naum no Google te acha lá? Sim, eu tenho um e-mail dudu, @maisensinodigital.com.br. Tem site, o Facebook? www.maisensinodigital.com.br. E no Facebook da Dudu Naum, Eduardo Naum, Dudu Naum, Naum, N-A-H-U-M. E é fácil, eu estou à disposição de vocês. Tranquilo, encontra fácil mesmo, na hora que quiser encontrar. É só ir pelo Google te acha lá, né? Fácil. E tem um telefone meu de contato, que é o 31 9918 1139, Belo Horizonte, que fica ligado 24 horas. Podem aproveitar e disponibilizar, estou à disposição de todos vocês. Ok, muito obrigado. Falamos aqui com o professor Eduardo Naum, que aliás só acabou de ser entrevistado aqui dentro de uma joalheria, muito cedida assim, de uma maneira bem simpática. Essa moça ali desse sorriso, olha, foi ela que nos possibilitou com que isso acontecesse. Naum, muito obrigado. Eu que agradeço. É realmente fantástico, criativo, professor Dirceu Moreira, né? Uma joalheria, mas a entrevista foi muito interessante. Professor, o senhor vai para onde? Eu ouvi dizer que vai ter um evento sensacional agora em outubro. Em outubro. Um abraço ao pessoal aí de Petrolina, Pernambuco e Juazeiro. Vou estar me encontrando lá. Eu até brinquei naquele negócio. O Eletronzinho. Aí vai encontrar o menino, né, que é o menino Maluquinho, do Ziraldo. E mais a escola lá que a gente vai também estar participando lá, que é do Pequeno Príncipe. Eu falei, bom, estão os três lá reunidos. Viajo para lá no dia 6 e fico lá até o dia 10. Grande abraço pro pessoal aí de
Pernambuco e Bahia e Nordeste como um todo, o Brasil todo. Então Lindo, vamos maravilhoso. ver o cartaz então? Tem até outdoor desse evento, não tem, professor? Vamos ver o cartaz lá rapaz, então. colocaram lá, ó, Ziraldo. olha lá, um outdoor, outdoor na Professor cidade, Moreira. olha lá o Ziraldo, Samitiba, Um abração pro pessoal do Grupo Luna, né? o Grupo Luna lá, o César Luna, César um abraço, Luna. grande incentivador da Grande educação. empreendedor, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Então agora vamos torcer para que esse evento o pessoal aproveite bem, porque é muito raro levar aí Ziraldo de Seu Moreira juntos e com o Samitiba junto, né? Aí junto, olha É. que trio, hein? Coisa boa, hein? Coisa muito boa, com certeza. E agora vamos para o nosso prato principal de hoje, que é a educação emocional. Para falar sobre esse assunto, nós trazemos aqui Tânia Paris, que é presidente da ASEC, Associação pela Educação Emocional, Associação pela Saúde Emocional das Crianças. Eu não estou lendo aqui, decorei, e deu uma erradinha, mas eu decorei, né? Ela não vai me punir por isso. E vamos então dar uma boa tarde para ela, para a gente começar a falar desse assunto. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, é um prazer estar aqui para falar sobre educação emocional. Todo nosso. Me conta um pouquinho de como você, digamos, enxerga a importância da educação emocional. Bom, a gente poderia pensar que a todo instante na nossa vida nós estamos fazendo alguma escolha. Quando nós temos habilidades, competência, a gente nem percebe que está escolhendo. Quando alguma coisa fica difícil, normalmente é sintoma de que não estamos com toda a habilidade para lidar com a situação. Então, por exemplo, quando a gente vê alguém que bate o carro e sai com arma, batendo, né, agredindo, essa pessoa usualmente está reagindo a um sentimento muito desagradável daquilo que aconteceu e está fazendo uma escolha, está seguindo os seus instintos, né, sejam eles quais forem agressivos, ao invés de, devido a uma habilidade emocional, conseguir se controlar e lidar mais efetivamente com a situação. Então, a vida nos reserva uma série, né, de situações difíceis e lidar com situações, né, difíceis ou desafiantes testa as nossas capacidades emocionais e sociais. É por isso que, para uma vida feliz, né, seja individualmente, seja em sociedade, é tão relevante nós pensarmos em desenvolver habilidades emocionais e sociais. E é interessante aí, professora, porque tem no pouco que eu li, que eu entrei no site, andei pesquisando, verificando, é uma tônica fundamental, e eu fiquei com uma curiosidade, sendo assim que, como o espectro do desenvolvimento afetivo e emocional começa na vida intrauterina, e até falava com o Serrano, por que vocês decidiram para a idade de 6 a 7? Que estratégia foi de você ter trabalhando com esse grupo, embora você já falou até numa outra margem, você já foi lá para cima para o adulto e tal, então eu vi que, na verdade, houve uma escolha. E ela foi fundamentada em cima do quê? Você ter trabalhado com criança de sexta e sétima série. De 6 a 7 Não, de anos, 6 a 7 primeiro e anos, segundo ano desculpe, do de 6 ensino a 7, fundamental. Essa escolha foi motivada por uma pergunta de quando seria o mais cedo possível para se desenvolver habilidades emocionais e sociais. Diria que as habilidades emocionais, como você mesmo falou, né, vem desde a época uterina. A cada reação da criança, a maneira como nós reagimos a ela, nós estamos educando ou deseducando emocionalmente. E aí eu quero falar um pouquinho sobre deseducação emocional. Mas, nós falando em habilidades mais amplas, mais completas, entre 6 e 7 anos, a criança é suficientemente madura para conseguir perceber o outro, né? Para conseguir perceber que o amiguinho tem sentimentos, né? Que ele não é igual a ele, que ele vai reagir da sua própria forma. Então, o desenvolvimento de habilidades sociais nessa fase é bastante interessante, inclusive porque a criança está num momento escolar, né, de convívio com outros, e ela está se adaptando a esse. E, ao mesmo tempo, nessa fase, a criança ainda é nova o suficiente para não ter consolidado seus padrões de comportamento. Então, é possível incorporar hábitos emocionais que se tornem saudáveis, que se tornem, né, tão
instintivos quanto aqueles que a gente já traz ao nascer, né? Então, por exemplo, ao perceber que não está se sentindo bem, fazer alguma coisa para se sentir melhor é um hábito que pode ser adquirido com muita tranquilidade nessa idade. Claro que mais tarde a gente pode tentar adquiri-lo também, mas nessa fase os padrões não estão estabelecidos ainda. Então, fica muito mais tranquilo, né, a criança estar aprendendo nessa fase. Entendi. Agora ficou mais claro para mim quando você colocou a questão social. Porque o social, ela sai um pouco, porque o primeiro núcleo social é a família, mas existe um núcleo fundamental, que é a escola, que é a primeira que corta o cordão umbilical entre a família e a escola. Corta no bom sentido, né? Uhum. Aí entendi. Mas e vocês trabalham isso com as crianças? Vocês trabalham ou você trabalha o professor para trabalhar a criança? Então aí nós entramos no programa Amigos do Zip, né? Ok. Esse é o programa, né, que cuida disso. Isso. Tá. Já pode falar dele. Ok, vamos falar dele então. Vamos conhecer o Zip daqui a pouco. A SEC foi fundada a partir de uma paixão pela ideia desse programa. Esse programa foi desenvolvido na Europa no final dos anos 90 e ele tinha esse desafio, né, de desenvolver as habilidades e um conjunto organizado de habilidades o mais cedo possível. E quando a SEC foi fundada para abrigá-lo, nós o representamos com exclusividade no Brasil, e falamos sempre do Amigos do Zip, embora tenhamos outros produtos, mas é o nosso programa inicial, alvo e nossa razão de ser. Qual era mesmo a sua pergunta? E a instituição? Agora eu vou aproveitar em cima disso que você está falando. Se você usava os professores para poder... Mas tem uma coisa que você estava tocando que eu já ia eu ia dar um corte, né? Eu tinha feito assim, muito de leve, né? Que é o seguinte, qual é a instituição da qual vocês representam com exclusividade, que você diz que buscou esse modelo? Ok. O programa Amigos do Zip, ele pertence à Partnership for Children, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com sede na Inglaterra. E nós representamos o programa no Brasil. Bom. Ok. Acho que é bom. Agora você pode continuar falando Isso. do Aí programa. nós íamos falar que nesse programa, né, a maneira como se organiza a educação emocional é em sala de aula com o professor do dia a dia das crianças. Isso é, para nós, um ponto muito interessante. Nós achamos a sacada, né, de ser o professor do dia a dia. Por quê? As dificuldades, nós podemos ter um processo organizado de discutir com as crianças qualquer tema, mas naquele momento as crianças não estão experimentando a emoção que elas estão discutindo. Uhum. Mas ao longo do dia é comum uma série de fatos ocorrerem. Então, à medida em que o educador, que está com as crianças o tempo todo, se apropria, né, de todos os conceitos e metodologias de educação emocional, ele vai aproveitar todos os espaços, não só para reforçar, mas porque essa forma de agir acaba sendo mais eficiente, né? Um ponto interessante é que nós achamos que cada um deve ter autonomia para se desenvolver desde os 6 anos. Então, ao invés de dizer faz isso ou faz aquilo, o educador vai perguntar para a criança o que é que você acha que você pode fazer, né? Então, muitas vezes, quando acontece um problema, uma briga, em vez de dizer, olha, não pede desculpa para o amiguinho, vai dizer, e agora? O que é que você pode fazer para resolver isso? Então, o reforço é o tempo todo, né? E a forma de aproveitamento dessas habilidades acaba contribuindo para o ambiente escolar de uma maneira geral. Perfeito, perfeito. Bom, eu continuo nessa temática aí, professora, já que essa é uma questão muito delicada, a educação emocional, você mesmo falou, deu o exemplo do trânsito, né? Agora, nesse programa, de uma certa maneira, como é que fica o fator família? Existe alguma agregação? Em algum momento a família permeia esse programa em alguma coisa? Bom, o foco inicial é realmente desenvolver em cada criança as habilidades emocionais e sociais. A escola, né, cada escola tem sua autonomia da maneira de envolver os pais. Tá. E sugere-se que os pais sejam chamados num primeiro momento para conhecer a proposta. Existe um guia para pais,
que tem toda a programação do programa para que os pais recebam e estejam sabendo do que está acontecendo. E esse guia traz dicas, né? E uma dica interessante é, quando você tem a aula do Amigos do Zip, ela acontece na escola uma vez por semana. Então, procura saber qual é o dia. Pede para a criança repetir a aula em casa, né? Ou seja, os pais também se apropriarem de vocabulário, né? E se apropriarem dos conceitos que a criança está aprendendo. Isso vai ajudar não só na integração, mas também a reforçar tudo o que ela aprendeu. Ou seja, de qualquer forma, a família está contida no programa, mas não necessariamente que você tem que fazer. A escola vai fazer essa ponte, que é aquilo que a gente estava falando antes aqui, né? Essa tríade que referia o grande educador brasileiro, o professor Henrique José de Souza, dessa tríade. É família, escola e sociedade. É um triângulo que seria indeformável, mas infelizmente ele está muito deformado, que é aquilo que ele está falando. A parceria. Então esse programa possibilita essa parceria. Consequentemente, a sociedade sai como o terceiro vértice ganhando disso tudo. Exatamente. Então, a senhora disse agora há pouco, olha, brigaram. É normal a pessoa falar, pede desculpa lá, né? Ou então, fala obrigado para a pessoa, agradece. Sim. A ideia Mecanicamente. que eu percebi não é que a criança seja obrigada a fazer certas coisas, mas que ela aprenda, né, um certo tipo de padrão de comportamento que, eventualmente, ela vai fazer aquilo por si só, né? Ela vai chegar à conclusão de que aquilo é bom ser feito. Seria por aí? Olha, a gente tem um termo muito comum no Amigos do Zip, e daqui a pouco a gente vai assistir um vídeo e vai perceber uma garotinha usando esse termo. A gente fala em leque de opções. Qual que é o conceito? É que quando nós nascemos, a gente tem um leque aberto, né, de experimentação e investigação total. Aí você põe o dedo na tomada, leva o choque e pronto, já cortou esse, né, já cortou esse item, essa opção da sua lista. E à medida em que nós vamos fazendo alguma coisa, ela vai dando certo ou ela vai dando errado, a nossa tendência ao longo da vida é ir cortando opções da nossa lista. E a gente não percebe, mas, claro, para a vida ser mais rápida, né, ainda mais no ritmo que a gente vive hoje, nós acabamos criando maneiras preferenciais de lidar com a coisa. A ideia do programa Amigos do Zip é, antes de mais nada, que a criança seja capaz de construir estratégias, muitas estratégias, gerar um leque de alternativas para poder escolher a melhor. Se eu tenho 2 alternativas, eu escolho uma entre 2. Se eu sou capaz de criar 10, né, muito provavelmente a minha escolha vai ser melhor. Então, professora, isso é uma coisa interessante dentro do seu programa, porque o Instituto Brasileiro de Filosofia para a Criança e uma instituição mundial de filosofia para a criança apoia-se, isso que você está falando, é um apoio fundamental de que as crianças, elas são muito inteligentes e elas são capazes de achar um leque de possibilidades. Só precisamos entrar no mundo delas e não querer que elas entrem, porque nós adultos queremos assim, que a criança entenda o nosso mundo. Nós não vamos no mundo dela, porque a própria questão do autismo é assim, né? Nós só queremos que o autista entenda o nosso mundo. Ele tem que vir para o nosso mundo. Isso é uma violência. E eu não vou em nenhum momento no mundo dele para entender. A gente sempre quer isso. E filosofia para crianças, ela traz isso. As crianças são inteligentes, competentes e capazes de pronunciar uma palavra, de falar leque de opções e mostrar que tem opções. É bastante interessante, porque nós notamos claramente o seguinte: se você perguntar para uma classe de crianças o que é que nós podemos fazer quando a gente está triste, em segundos elas dão 10, 20, 30 alternativas. Se você pergunta para o adulto, raramente chega na metade da quantidade de alternativas. Isso, né? Porque o leque delas está aberto, e é esse o movimento interessante. Porque não é porque eu lidei de uma determinada maneira com um sentimento numa certa situação que essa é a maneira. Essa é uma das maneiras. Quando a situação muda, eu posso lidar de uma maneira diferente. Então, a habilidade fundamental de buscar estratégias para escolher a mais eficaz para aquela situação é basicamente aquilo que o programa se propõe às crianças desenvolverem. E fazendo isso em grupo é uma riqueza incrível. Posso fazer um comentário? Um comentário pessoal? Uhum. Eu me lembro quando nós começamos a aplicar o programa no Brasil, né, desenvolvê-lo, que eu um dia passei por uma raiva muito grande.
E aí eu estava me sentindo muito mal. E não sabia o que fazer. Aí eu pensei, aula 2 do módulo 1 do Amigos do Zip. Qual é a pergunta? O que é que nós podemos fazer para nos sentir melhor quando a gente está com raiva? Aí eu pensei, eu posso ir para o meu quarto. Daí eu falei, bom, mais uma alternativa, eu posso ir para o meu quarto. Mais uma alternativa, eu posso ir para o meu quarto. E, de repente, eu percebi que há muitos e muitos anos, com medo de ofender as pessoas, quando eu sentia raiva, eu corria para o meu quarto e me isolava. Era a alternativa 1, 2, 3 e 4 e para o quarto. Ou seja, uma. Quando a gente pergunta para as crianças o que você pode fazer quando você está sentindo raiva, é uma delícia ouvir o leque de alternativas. É verdade. Né? Elas têm um filtro, tá? O que é que nós podemos fazer é alguma coisa que nos faça sentir bem e que não prejudique os outros. Perfeito. Então, vamos agora dar um passeio sobre os temas, as competências que o programa aborda, desenvolve com as crianças? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. A senhora quer começar por qual? Bom, eu citei um termo no iniciozinho de deseducação, né? E eu acho que é muito comum quando a gente vê uma criança sofrendo, você ouvir um adulto desconsiderando o sentimento dela. Né? Então, a criança cai, todo mundo sabe que doeu, e alguém está dizendo não doeu. Né? Já passou. E a criança, coitadinha, tem que chorar mais alto, porque ninguém está entendendo nada. Nossa, dá uma bala, passa rápido. E é só físico. Imagina quando esse sofrimento é emocional. Então, esta ideia de tentar proteger, dizendo não tenha medo, né, por exemplo, é uma abobrinha. Né? Nós não escolhemos o sentimento. Abobrinha que nem salada serve, né? Você quer anular o sentimento natural da pessoa. É natural. Então, o primeiro módulo do programa, o primeiro mês de trabalho das crianças com o programa, ele visa elas terem a habilidade de perceber o que estão sentindo, né, de reconhecer que é natural, por mais, né, desgastante que seja o sentimento, eles são naturais, eles acontecem com qualquer um. E abrir um repertório, um leque de alternativas para se sentir melhor quando está sentindo aquilo. E, ao mesmo tempo, começa o desenvolvimento da empatia, né, para reconhecer que os outros também sentem. Né? Frente a uma mesma situação, nem sempre igual a mim. Eu fiquei de um jeito, ele ficou de outro, mas a observação é uma base importante para o desenvolvimento das relações sociais. Então, nós temos aí um vídeo que a senhora trouxe para a gente mostrar, que é o vídeo Ciúmes, né? A gente vai mostrar agora para meio que ilustrar o que a senhora está dizendo agora sobre sentimentos. Um dia eu já tive ciúme do meu irmão, que ele só ficava com a mamãe, só dava atenção para ele. Mas depois eu aprendi que ela só dava atenção para ele porque ele era pequeno e porque se ela desse só atenção para mim, ele podia ficar doente, podia acontecer alguma coisa com ele. Como eu não queria isso, eu brincava com meus brinquedos. Eu se sentia bem melhor quando eu brincava com meus brinquedos. E aí, às vezes, a mamãe também contava histórias para mim. Ela era um brinquedo, em vez de ser quatro, era um brinquedo, né? O interessante nesse depoimento da garota é, primeiro que ela diz, eu já senti ciúmes, então ela não se envergonha disso, ela consegue nominar o sentimento, ela percebe que, né, a primeira impressão dela, a mamãe só dá atenção para o meu irmão, mas aí ela vai fazer alguma coisa para se sentir melhor, porque naquela hora ela não pode ter a atenção da mãe. Não pode. E a partir do momento que ela brinca com os brinquedos, a parte que eu mais gosto do depoimento é que ela diz, a mamãe também contava histórias para mim. Ou seja, ela se aproxima da realidade, porque a realidade não era que a atenção era só dele. Né? Então, a partir do momento em que ela lida com o sentimento dela, ela consegue perceber o que efetivamente está acontecendo. Não, e mais assim, professor, tem uma coisa que é na criança e que nós nos esquecemos. Ela não precisa usar exatamente a palavra, mas ela se vale de outras argumentações. Ela fala corporalmente, né? Por isso que eu não estava dizendo para você assim, da fundamental importância da família, porque eu fico imaginando, se a mãe numa hora dessa percebe, né, e trabalha isso, como foi no caso, essa criança foi trabalhada pela mãe de alguma forma, passado pelo processo, teve informações, a gente se surpreende, o adulto se surpreende com a criança, mas eu não vejo uma necessidade de surpresa. Essa turminha que está vindo hoje,
Eles não é igual no nosso tempo. A gente nascia, ficava enfaixado ali, feito uma múmia durante 6 meses. Hoje, eu recebi a imagem pelo celular da filha de um amigo meu, do César Luna, de lá de que 3 dias, um sorriso no rosto. O que a gente está esperando? Então, as janelas para a aprendizagem se abrem quando? Na aprendizagem emocional ou cognitiva? Nunca foi fechada. Tá? Já nasce aberta, nós aqui vamos fechando. Olha, não mexe aí, isso é feio. É aí que vocês trabalham nesses 4 módulos, que eu acompanhei lá pelo site, que é essa experiência dessa criança, maravilhoso. E tem também o outro módulo, já seria a comunicação. Isso, o segundo mês do programa se trabalha com a comunicação. Né? A nossa comunicação usual de adulto, ela está sempre se referindo a fatos, né? A pessoas. E existe todo o nosso mundo interior. Então, a gente percebe muitas vezes que uma pessoa mente não porque ela quer mentir, mas porque ela não consegue dizer o que ela realmente quer dizer. E com medo de magoar, com medo de perder a estribeira, qualquer coisa nesse sentido. Então, o módulo de comunicação vai ensinar essa coisa difícil, que é como dizer tudo o que a gente realmente quer dizer, de uma forma afetuosa, próxima, né? Sem gerar sentimentos desagradáveis na outra pessoa. E nesse módulo também as crianças vão aprender a ouvir. Né? Ouvir é a que a gente usualmente fala mais do que ouve. Estou fazendo isso também agora, desculpa aí. Né? O programa é seu. Como é que é? O programa é seu, é para você falar e não nós falarmos. Então fique à vontade. Obrigada, Dirceu. Mas ouvir é uma capacidade interessante, porque a partir da habilidade de estar prestando atenção nos outros, nós podemos aprender muito. Então, temos um pequeno vídeo, né, de uma criança falando a respeito disso. Quer passar? Vamos ver então, a comunicação, aprender. Porque algumas vezes a gente não sabe alguma coisa e o amigo sabe. Ele está ensinando isso para nós ou nós estamos ensinando para ele. Realmente é fantástico. O intercâmbio da toca, né? Eu pulei aqui uma parte do programa, e antes que alguém reclame aqui, eu vou voltar um pouquinho para trás, viu, Guilherme? Você não fique louco por minha causa hoje, não. Mas, afinal, quem é o Zip? Não é? Quem é o Zip? Oba! O programa tem uma história, né? Uma história com crianças na faixa de 6 a 7 anos, e uma história que apresenta uma pequena dificuldade na primeira aula, e depois outra, aquelas dificuldades corriqueiras, e vai num crescente. Né? De maneira que, à medida em que as crianças vão aumentando suas habilidades, elas vão tendo situações mais difíceis com que trabalhar. Essa história, então, ela vai gerando a situação que é discutida e que é experimentada. Né? Se estamos falando em comunicação, por exemplo, é bastante interessante a criança poder experimentar aquilo que ela disse que devia fazer. Então, como é que eu conto para minha mãe que eu peguei um negócio dela sem ela perceber? Eu primeiro vou falar que eu estou envergonhado, que eu não estou sentindo muito, para acalmar minha mãe, depois eu digo o que eu fiz. Ok, tenta, né? Então, as dramatizações vão ajudar as crianças a experimentarem aquilo que elas estão falando na teoria. Aí, essa história do Amigos do Zip, né, tem um personagem, os personagens são crianças, e o Zip é o animalzinho de estimação de uma delas. E um animalzinho feio pra caramba que as crianças acham lindo. Vamos mostrar aí. Ele é um bicho-pau. Esse aí é o estilizado, né? Os professores... Mas, Guilherme, mostra pra gente o original. O original. Porque tem uma coisa interessante do bicho-pau. Ele se camufla, né? Ele parece um galinhozinho. Ele parece um galho. Não é? Parece um galho. É. Isso tem a ver alguma coisa com... Eu creio que tem alguma coisa a ver com essa história de você, digamos, se acalmar primeiro, se preparar primeiro, e aí sair com a sua... agir sobre a situação, não é? O segundo aí ficou parecendo mais um louva-a-Deus, né? Mais o estilizado. Mas o bicho-pau,
Isso me lembra a infância. Era muito comum que nas árvores a gente encontrava. Então eu acho ele bonito, eu não acho ele feio. Bonito. Então as crianças gostam de algo, então, me leva à infância, me vai lá para lembrar dos bichinhos. Sabe? Sim, o personagem da história gosta muito, né, do Zip, e as crianças aprendem a gostar. E os professores usualmente fazem um modelo, um boneco do Zip, porque ele serve bastante como uma condução desse conhecimento para outras pessoas. É comum as crianças levarem em rodízio o Zip para casa. Assim, é um momento em que desperta a atenção da família e conta o que está acontecendo. Os professores brasileiros são muito criativos e a gente sempre está exportando. Né? Então, eles criaram o diário do Zip. O Zip, a criança leva para casa e desenha ou escreve as aventuras do Zip em casa e conta para a classe na aula seguinte. Então, tem um aspecto no programa, né, uma vez que ele é desenvolvido pelos próprios professores, que é a transversalidade dele. Ou seja, as crianças estão aprendendo muito de oralidade quando estão no módulo de comunicação, por exemplo. E vão aprender estrutura de pensamento para poder se comunicar adequadamente. Aí, quando eles começam a levar o diário para o Zip, eles já começam a ficar muito ansiosos por ser eles mesmos a escreverem. Né? Então, esses pequenos, isso não é essencial no programa, mas ajuda muito a ter a classe muito ligada e a estar envolvendo outras pessoas. Agora, no roteiro aqui, Tânia, nós temos aqui um item que eu acho de uma importância muito grande, e eu gostaria da sua palavra do professor também, depois vamos ver o vídeo, né, que é relacionamentos. Isso. Depois que as crianças aprendem a lidar consigo mesmas, a perceber o amigo e a se comunicar com o amigo, está na hora bacana de conversar sobre relacionamento. Né? Os relacionamentos trazem sempre uma fartura muito grande de situações, como, por exemplo, rejeição, né? Que é muito comum, um amigo fica com o outro, né? Então, começa a se sentir mal, e como é que a gente faz para não perder um amigo quando alguma coisa dá errado, né? Então, esses são os temas interessantes. Mas antes da gente ver esse trecho de vídeo com uma garotinha contando uma situação, eu queria comentar que nós buscamos uma sociedade solidária, né? Isso é uma visão da ASEC. Mas a solidariedade como tema, ela nunca é tratada com as crianças. Nós buscamos que a solidariedade, na verdade, brote, né? Brote do prazer de ajudar. Né? Quem já ajudou porque quis, já teve essa deliciosa sensação de, puxa, como é gostoso. Né? Então, ao desenvolver empatia, ao motivar as crianças a estarem percebendo o outro, naturalmente começam a surgir os comportamentos solidários por prazer. E, segundo os especialistas, quando a gente faz por prazer, a gente continua fazendo. Ou seja, a gente não vai perder essa habilidade. Vamos dar uma olhada na Maiara? Vamos, então, ver o vídeo maquiagem, que é o relacionamento. A menina tinha quebrado a maquiagem dela. Aí ela falou assim, nossa, minha mãe vai me bater. Eu falei assim, não, calma, calma. Você só precisa fazer isso, quebrar esses dois peninhos. Aí você já encaixa. Quando eu falei isso, porque eu já tive uma maquiagem, quando eu falei isso, ela sentiu bem melhor. E a gente também sente quando a gente faz as coisas boas. Ela sabe. Ela sabe para a espontaneidade das crianças, porque aí, se ela não é tolhida de pequenininho, a coisa vai embora. Ela sabe de tudo, viu, realmente. E aí a resolução de conflitos, Tânia? Bom, depois que essa parte está, né, já assentada, é quase como se estivéssemos fazendo uma construção de habilidades, nós vamos encarar os problemas práticos, ou seja, conflitos de ideias, conflitos de opiniões ou conflitos mais acirrados, eles acontecem o tempo todo na vida, são naturais. Então, as crianças, junto com isso, aprendem algumas fórmulas, né? Não fórmulas de o que fazer, mas sequência de como fazer. Eu vou pedir a ajuda do Guilherme para mostrar uma escadinha. Aquela imagem, né? Isso é bem complexo. Enquanto ele pega lá, vamos falar de um cartãozinho sanfonado. Dá uma puxadinha para cá. Aí, nós temos 4 passos para uma boa solução. Né? O primeiro passo é fazer alguma coisa para se acalmar. Né? O segundo passo é buscar entender o problema. Vocês já viram gente resolvendo problema sem saber exatamente como é que ele é? Não se acalmar, não tem como, né?
A terceira é pensar em muitas soluções possíveis. E a quarta é escolher a melhor. Né? E como é que a gente sabe como escolher a melhor solução? Ela deve fazer com que a gente se sinta melhor e não deve prejudicar ninguém. Essa é uma boa solução. Então, vamos repetir, professor? Ok. Você sabe que nós implementamos na forma de um cartãozinho para as crianças para lembrar o tempo todo? Né? Para eles levarem, memorizar. levar para casa. E nós pros começamos pais. a ter pais pedindo se podia ter também. Para todo mundo. E para quem eu mostro, pega o cartão, né? Para todo mundo isso. Porque é aquela sistematização de lidar primeiro com o sentimento, né? Uma dificuldade, um conflito, normalmente nos deixa agitados, né? Com vontade de nos livrar da sensação que está nos agitando. E aí é a hora que se faz alguma coisa que depois a gente se arrepende. Então, o primeiro passo para uma solução é se acalmar. Né? Buscar fazer alguma coisa para se acalmar. Seja respirar fundo, contar até 10, tomar água. Né? Ou seja, aquela lista, aquele leque de opções. Né, que funciona. Depois é importante entender o problema. Né? Depois de entender o problema, pensar em muitas soluções possíveis, o tal do nosso leque. E, por último, escolher a melhor solução. Sim. Muito bom. Então, o módulo 4 ele vai treinar. As crianças ganham cartõezinhos e vão resolver problemas, resolver conflitos. Vocês conseguem imprimir ficar... 7 bilhões desses? Porque a humanidade toda precisa disso. Todos nós precisamos disso, né? Porque essa história de você se acalmar no primeiro momento é que é a parte mais difícil, né? Às vezes é uma questão de segundos. É. Né? Perceber, tô com raiva. Né? E isso pode fazer toda a diferença, nós estamos falando em autopercepção. Então, professor, aí tem uma coisa que é assim, uma vez perguntaram, eu estava assistindo um vídeo da história do Piaget, aí perguntaram para o Piaget, por que você fala tanto cognitivo e você não trata das questões afetivas? Eu falei, não tenho que tratar disso, na minha equipe tem psicólogos para isso. Então, quando você vê assim, um conflito, principalmente gerado emocionalmente, ele só pode ser resolvido quando eu me valho de uma competência cognitiva. As crianças dão um show todos os dias para nós dizendo da competência cognitiva delas, de resolverem problemas emocionais que chegam até, inclusive, a dizer para o pai ou para a mãe, orientando ou dizendo algumas outras coisas. Uhum. Sabe, só vem que o emocional não caminha separado do cognitivo, nem o cognitivo separado do emocional. E aí as pessoas falam, por que criança? Porque criança verifica. O cérebro está ali, a inteligência está ali, não está dissociada. Essa é a prova. Aqui essa menininha estava falando ali um depoimento curtinho, que eu tenho certeza que vocês devem ter vários lá, né? Ali a competência junta, ali está o cognitivo e o afetivo. Quantos anos tinha aquela menina? 6. Maiara. 6 anos. Maiara. Então vamos ouvir falar da Maiara um pouco mais tarde, né? Vamos falar da Maiara de novo. Então agora nós temos aqui a resolução de conflitos. Porque já houve, então, um conflito, né? Já não é mais... perdão, eu que voltei, mas as mudanças e perdas, isso eu acho um item importantíssimo. Lidar com perdas, lidar com mudanças, né? As mudanças trazem perdas. Né? E lidar com perda talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Então, na história existe uma perda bastante significativa, as crianças se envolvem muito e elas vão desenvolver resiliência. Né? A ideia é perceber que, por mais difícil que seja a situação, nós podemos continuar, né, fazendo coisas para nos sentirmos melhor até estarmos inteiros novamente. Né? Isso é muito comum em situações de luto, por exemplo, né, das pessoas perceberem, meu mundo acabou, nunca mais vai ser igual, né? Mas, ok, agora está doendo muito, né? Um dia vai passar, né? Vai poder melhorar. Então, a habilidade da resiliência, né? O desenvolvimento da resiliência é importante, né, para que os fatos difíceis da vida não sejam desestruturantes. Perfeito. E nós temos aí um outro módulo que é lidar com dificuldades, né? Isso. No final, o programa faz uma revisão em tudo, mas ele principalmente se foca na ideia de que tem mudanças que a gente pode desmudar, né? Eu briguei com o amiguinho, eu posso voltar a fazer as pazes, e tem mudanças que são definitivas, ou seja, não tenho que agir na situação. Mas quando não tenho que agir na situação, nós podemos agir em nós mesmos. Nós podemos mudar a ótica com que olhamos para o problema, de maneira a estarmos nos sentindo melhor e voltando a estar, né, inteiros de novo. Então, as crianças vão aprender aquela
tremenda habilidade que é reconhecer o que pode ser mudado do que não pode ser mudado. É algo que muitas filosofias, muitas tradições cuidam disso também, né? Porque isso mostra que é um ponto realmente difícil. Se você aprende isso com 7 anos, ótimo, né? Muito bom. Bom, tem gente que não aprendeu aos 30, aos 40. Olha, mas Claro, não tem aquela vez que a gente quer mudar o outro. Quem somos nós para mudar o outro? É verdade. Então, temos uma pergunta aqui da professora Cristina Vantin. Boa tarde, professora. Ela é supervisora da rede municipal de São Paulo, da Zona Sul, né? E ela pergunta o seguinte: há um preparo para os professores trabalharem tudo isso? Certamente. Eu gosto muito de falar que o programa Amigos do Zip é como se fosse um corpo, né? E é um corpo muito bem feito, né? Claro, nós o trouxemos para o Brasil porque a gente gosta muito dele. Mas é só um corpo. A verdade, o programa ele acontece para a criança através do professor. E esse professor é a alma. Então, o trabalho da ASEC é basicamente a capacitação dos professores na filosofia, nas técnicas, nos conceitos de educação emocional e na metodologia do programa Amigos do Zip, de maneira que eles possam primeiro incorporar para si, né, faz um sentido muito grande, é muito simples, né, mas são coisas que a gente não aprendeu na infância, então, em adulto, às vezes, a gente poderia ter uma dica, então os professores se apropriam disso e, a partir dessa apropriação, então, é que eles vão trabalhar com o programa. Essa formação ela é tanto teórica quanto prática, ou seja, nós vamos estar reproduzindo nos nossos ambientes de formação aquela vivência que o professor depois vai ter com os seus alunos. Isso é muito fácil de depois se verificar através do site de vocês, que nós vamos depois passar, né? Isso. Então, eu queria informar o professor Dirceu Moreira e a Tânia Paris que o nosso programa terminou, não é? Estamos, infelizmente, terminando o programa, porém, a diretora da UP TV, Liliana Gonçalves, que é pedagoga e professora, diretora dessa casa, ela nos concedeu mais 15 minutos, apaixonada que ela está pelo tema. Então nós vamos ter mais 15 minutinhos para podermos então complementar, né? São 10 minutos, já invadi 5, então nós já estamos devendo 5, vamos mais 10, mas a gente consegue, com certeza. Vamos aproveitar e colocar uma coisa em cima. Aqui teve uma pedagoga, um tempo atrás aqui, Helenice, lá da cidade de Baipendi, Minas Gerais. E ela está desenvolvendo lá um trabalho que é muito em cima disso que você está fazendo. Eu espero que ela esteja nos assistindo, porque eu acho que vai ajudar bastante a ela complementar. Agora, professora, em cima dessa questão, a criança vive um conflito emocional, por exemplo, em casa. Ela vem com esse conflito para a escola. Se em casa ela não é estimulada, quando ela chega na escola, que ela sai da escola, vai para casa, convive ali um tempo maior, e ela volta no outro dia. Os professores consideram isso uma perda de tempo junto com o processo? Puxa, agora eu vou ter que cuidar disso, vou ter que voltar? Esses trabalhos são feitos concomitantes na sala de aula, há reuniões, ou eles tratam desses assuntos pedagogicamente falando, olha, na minha classe está acontecendo isso, assim, tem uma intervenção. E qual é o papel de assessoria do seu instituto, da ASEC? Bom, a nossa formação ela é tanto teórica inicial, né, como prática que eu já havia dito, mas existe a formação continuada. Então, quando os professores aprendem os primeiros conceitos, normalmente eles vão trabalhar com o primeiro módulo do programa e logo em seguida nós já fazemos uma formação continuada, de maneira que eles possam trazer às vezes as suas dificuldades, né, o seu processo de adaptação a essa metodologia. Então, a cada 2 meses, no máximo, nós temos encontros de formação e eles são muito ricos, porque cada professor dá vida ao programa de uma forma diferente. E eles trocam as informações entre eles dão ideias entre eles e, claro, eles têm a nossa equipe para dar um apoio e para levar a eles um leque de opções. Nós somos afortunados de ver tantos professores criando coisas tão bacanas sobre o tema. Então, se ele estiver vivendo uma situação especialmente difícil fora desses momentos, ele tem o nosso plantão integral, ou seja, telefone, e-mail, e os monitores vão à sala de aula e fazem visitas de apoio quando necessário,
ou mesmo para estar compartilhando com eles algumas técnicas. Tá, e me vem uma outra coisa assim, que eu vou até fazer essa colocação, porque como eu trabalhei também no outro lado da educação corporativa, às vezes eu percebi que o pessoal vendia um produto e não entregava. Ou seja, quer dizer que vocês da SEC vendem um produto e entregam, no sentido de deixar a escola capacitada também para resolver os problemas e que ela não todas as vezes tenha que recorrer a vocês, a não ser no momento em que vai se capacitar, porque tem um outro módulo, é isso? Isso, a sustentabilidade maior do programa é que o professor que trabalha com ele, ele também está cuidando da própria saúde emocional. E a hora que ele termina um ciclo, ele está totalmente capacitado. Então, tanto para trabalhar novamente com o programa no ano seguinte, quanto todos os outros alunos, né, que estejam com ele vão se beneficiar disso. Né? Então, isso é bastante sustentável. Uma vez eu visitei uma professora que estava trabalhando com o programa como um segundo ano. E aí eu disse a ela, você dá aula em 2 períodos, né? Como é que é a turma da tarde? Ela falou, a turma da tarde de 5º ano, a gente não teve nenhuma ocorrência esse ano. Falei, opa, você está trabalhando com Amigos do Zip no 5º? Ela falou, não, eu estou diferente. Mas é claro. Sem dúvida. Os pais mudam, a criança muda. Então, agora vamos tentar aproveitar nossos 6, 7 minutos restantes, gente, para podermos mostrar todo esse conteúdo fantástico que foi trazido por vocês aqui dos Amigos do Zip, né? Então, nós temos aí, já falamos um pouquinho de professores, que já ficou claro que eles adquirem habilidades que vão, digamos, utilizar em outros anos e em outras classes também de anos mais avançados, né? Então, nós temos um vídeo que é de professora de classe mista. Vamos lá, gente. Isso, perfeito, Guilherme, isso mesmo. Eu tenho uma classe mista, onde alguns alunos participaram do Amigos do Zip e outros não. Então, no momento em que eu tenho alguma dificuldade encontrada no nosso dia a dia, eu relembro o que eles aprenderam e eu percebo que quem teve o Amigos do Zip, quem participou do Amigos do Zip, traz algumas soluções, já sabe como buscar uma estratégia para resolver aquele problema, né? Perfeito. Tânia, esse próximo vídeo, coordenadora, se refere a quê? É a coordenadora de uma escola que está justamente falando como é que ela vê a diferença entre, anos depois, entre crianças que participaram do programa ou não, ou seja, crianças que adquiriram de uma forma organizada habilidades emocionais e sociais. Resultados. Isso. Vamos a ele então, coordenadora. Vai tratar de alguma coisa com a criança, tu percebe nitidamente aquela que participou do programa, porque ela até tem um poder de argumentação maior, né? Ela tem uma capacidade de comunicação diferente. E aí, quando tu perguntas para ela assim, alguma coisa, o que você pode fazer? Ela já prontamente, ela já consegue dizer assim, não, eu vou fazer isso. Ah, que bom, olha. E agora, professor, a Maiara foi aquela que falou da maquiagem, o senhor gostou muito dela, né? Vamos ver a Maiara de novo? De que maneira vai ser vista a Maiara agora? Tânia? Bom, as pessoas sempre perguntavam, e anos depois, né? Essas habilidades não vão ser perdidas? Então, a Maiara nós localizamos 6 anos depois do Amigos do Zip. Vamos ver a Maiara 6 anos depois. A gente tem que achar um leque para ver o que a gente sente melhor pra gente, porque aí a gente vai sentir muito melhor. Eu acho que eu irei levar pra minha vida inteira um leque de opções onde eu posso escolher o que é o bom, o que é o ruim, o que realmente eu devo fazer. Com o tempo eu percebi que teria que ser assim, né? Não seria da minha forma para sempre. Eu sempre teria que escolher coisas diferentes e tomar decisões diferentes para realmente crescer. Fantástico, hein? Realmente. Essa é a prova do pragmatismo das coisas. Verdade, né? Verdade. Bom, e agora nós temos algumas fotos. Eu estou correndo aqui um pouquinho, assim, desculpem, né? O mau jeito, mas eu estou preocupado com o Cronos lá, que está nos olhando com os seus olhos. Então, nós temos algumas imagens agora, a gente vai passá-las. Não tem ordem, não tem nada. E a Tânia vai comentando pra gente essas fotografias, tudo bem? Bom, nessa foto as crianças estão com uma dificuldade.
verdade, e elas estão tentando lidar com essa dificuldade. As crianças adoram pegar situações cada vez mais difíceis à medida que elas vão desenvolvendo as suas habilidades. Então, elas estão num exercício em sala de aula. E volta tem uma expectativa ali, né? Sim. Esperando. Aí, no módulo de comunicação, na verdade, o material do programa é bem simples. As crianças desenham, elas recortam e elas usam, às vezes, algum instrumento como forma de comunicação. Aqui foi o fim de uma atividade difícil que elas estavam se reconciliando, né? E, então, é natural a expressão de prazer. E a gente gosta muito dessa carinha, né, Di? E eu gostei demais da carinha do menino. O prazer que ele está sentindo de ver as meninas se reconciliarem, né? Uhum, exatamente. A gente tem alguns gráficos aqui. Isso é de autoestima, né? Isso, autoestima. A gente vê em azul como era antes e em vermelho como ficou depois. Esse é um método de avaliação que nós aplicamos com todas as crianças, em todas as turmas, para sentir o impacto do programa no desenvolvimento das habilidades e também o impacto no desenvolvimento acadêmico. Perfeito. Né? Porque a criança que está mais em paz consigo mesma e com a turma, ela tem bons elementos para se desenvolver. Os pais talvez aí que peguem com os pais. Olha, meu filho melhorou, se acalmou e está melhor na escola agora, né? Então, a autoestima são vários indicadores, né, de desenvolvimento. A autoestima é um deles. Sim. A convivência no grupo é algo notado bem rapidamente, uma vez que as crianças começam a ficar mais sensíveis e desenvolvem a empatia. E um que nós aprendemos com a doutora Tereza Penafirme, que foi a pessoa que idealizou o processo de avaliação, é esse que vem em seguida, que é a expressão de prazer no ambiente escolar. Tereza Penafirme, um grande abraço, amiga. Aquela mulher já está com mais de 70, porque você precisa ver o pique dela trabalhando, gente. Nossa, faz um bom tempo. Um grande abraço para Tereza Penafirme. O mundo da educação é muito pequeno, né? Uhum. Qual que é o próximo? Temos mais algum? Eu acho. Temos mais imagens? Não. Acabou? Não. Tá ok. É porque eu enxuguei isso, né? O arquivo para durar um tempo mais. E agora nós vamos, então, falar rapidamente da associação em si, né? Ela ficou por último, mas ela é que mantém esse programa, né? A ASEC, Associação pela Saúde Emocional de Criança, é uma entidade sem fins econômicos, que está fazendo 10 anos agora, em novembro, que só com Amigos do Zip já beneficiou mais de 220 mil crianças. A ASEC tem outros produtos, a gente acaba não tendo tempo de falar deles, e é claro, né, o Amigos do Zip é tão apaixonante, mas nós temos o Amigos do Zip em Casa, que é um programa de educação emocional para pais. Então está dentro daquela pergunta inicial. Mas além do envolvimento normal, eles podem frequentar reuniões e se capacitarem para fazer brincadeiras em casa, né? Envolvendo a família, outros membros e expandindo essa filosofia. Mas a gente combinou, né? Que na próxima entrevista a gente vai explorar muito mais dessas outras coisas, né, professor? Ok, faço votos. A SEC tem também o Amigos do Maçã, que é um programa para crianças mais velhas. O Maçã é um outro personagem, é no masculino mesmo. Devido justamente a essa transformação que os professores enunciavam, nós começamos com cursos, então, apesar de estarmos focando na criança, temos uma série de cursos para adultos, sejam eles educadores, pais, né, ou pessoas interessadas no autodesenvolvimento. E aí, encerrando, né, nós temos uma mensagem da Suzana Floriano. Boa noite, Suzana, muito obrigada pela sua mensagem. Ela é de São José dos Campos. Ela diz assim: parabéns pela entrevista, estou acompanhando esse processo em algumas escolas aqui no Vale do Paraíba, e realmente isso tudo é muito real. Boa noite. Boa noite, Suzana. E agora nós vamos, então, perguntar para você qual é o contato do Amigo do Zip. A gente vai colocar na tela aí, quem quiser conhecer o programa, conhecer a ZEC e até participar, nós temos aí o endereço, né? Isso, no www.adamigoszdezip.org.br tem o site do programa. Ele está bastante detalhado, ou seja, é possível nele encontrar uma série. Bastante detalhe. Né? E lá mesmo tem o Fale Conosco, para quem quiser qualquer informação adicional. Nós temos uma máxima aqui nesse programa, quem vê o programa sempre sabe disso. Entrevista boa, o tempo voa. E voou, e nós ultrapassamos graças à paixão da Liliana Gonçalves por educação. Agradecemos demais a sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês lá.
E nós estamos muito felizes e, sem dúvida alguma, futuramente vamos aí buscar falar com vocês para a gente falar de pais, de professores, né? Avançar um pouco essa conversa. Eu queria agradecer dizendo que a gente busca tanto criar ambientes emocionalmente saudáveis e eu me senti num deles hoje. Muito obrigada. Que bom, obrigado. Alguma consideração, professor? Eu acho que dentro do processo que nós tratamos aqui hoje, eu acho que o equilíbrio emocional é uma coisa da criança. Tem muitos adultos que se comportam tal quanto uma criança, e eu devia ser um pouco pior, porque a criança com 6, ela tem um desenvolvimento. Um homem de 20 e 30 teve o desenvolvimento intelectual e não teve o emocional. Tá aí quando você falou. E tem um programa que pega crianças de outra faixa de idade e que pegam os pais, aí ele se complementa. Fica completo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ok, e então agora nós temos aquela frase, né, professor? Sim. Falando nessa frase, é bom antes até do Guilherme, se já quiser colocar a frase, coloque, eu comento em cima. Ok. Para dizer assim, que essa frase é uma máxima do programa. Que o homem não é sábio porque ele sabe, mas ele é sábio porque ama. E hoje nós acabamos de falar sobre inteligência emocional aqui, sobre essa educação emocional. Mas para dizer para os educadores que eles podem contribuir também com a sua frase, mandando pelo Face do Missão Educar, e a gente coloca aqui. Mais do que isso, saber, logo em breve a gente precisa colocar isso no Face, dizendo assim, como é que você pode participar do programa do Missão Educar? De que maneira você pode ter aqui o seu vídeo e a sua contribuição? Aguarde, nós vamos colocar lá, mas aproveite, você pode mandar a sua mensagem aqui para o programa Missão Educar. Mas você já sabe, nós temos nosso e-mail, Missão Educar, 2012@gmail.com. Você pode mandar fotografia, pode mandar link de vídeo, pode mandar sua notícia. Foto, nós queremos que todos saibam da sua experiência, exatamente. Ok? E antes de finalizar então o programa, já agradecendo a todos vocês, a Tânia Paris, o professor Dirceu Moreira, todo o pessoal da equipe nossa aqui, eu também agradeço, mando um alô para a professora Leonice Micari, que há 3 anos atrás, na SBE, ela me falou do programa do ZIP. E me deixou encantado, porque ela é encantada por esse programa. E depois de algum tempo é que eu consegui retomar esse assunto e tenho o prazer de trazer a Tânia Paris hoje aqui. Muito obrigada. Então estejam conosco na próxima segunda-feira em mais um sensacional programa Missão Educar. E mandem sugestões. Nós queremos que vocês também nos ajudem a pautar o programa, ok? Não perca segunda-feira que vem, 18 horas, aqui na UP TV. Grande abraço.